Bem, tentando começar aqui o capítulo 2 do Taylor, né? Não estava no meu cronograma, mas algumas pessoas pediram no comentário, nos comentários, então vou tentar fazer esse esforço. Aqui no 2.1 ele tem aqui uma bola de beisebol que voa através do ar, portanto ele me desbola para poder usar aqueles coeficientes com os valores para formatos esféricos, né, com uma boa aproximação. E ele diz que a razão entre a força de arrasto quadrática e linear é dada pela expressão 2.7, que é essa expressão aqui, certo? Ou seja, eu vou utilizar né, já isso aqui, esse parênteses aqui, certo? Deixa eu tentar pegar este parênteses aqui já, certo? Então ele me dá aqui uma bola com diâmetro de 7 centímetros, e aí quando eu determine a velocidade para o caso onde as duas forças são igualmente importantes, e para qual o intervalo de velocidades é seguro tratar a força de arrasto como sendo puramente quadrática. Ele pergunta também sobre condições normais, se é uma boa aproximação ignorar o termo linear, e responder as mesmas perguntas para uma bola de diâmetro de 70 centímetros. Então, vamos aqui. Olhando lá a expressão 2.7, né, substituindo os valores aqui, isso aqui como ficou lá foi 1,6 vezes 10 a terceira, multiplica D, que é o diâmetro, vezes V, né? Se eu substituo o B e o C ali, eu chego aqui. A gente tem que ter cuidado só que isso aqui é em segundo por metro quadrado, né? Quando eu fizer a divisão. Se as duas forças são igualmente relevantes, significa que essa fração aqui, ela, para ser, se elas são relevantes, as duas forças, né? Isso aqui tem que ser pelo menos aí próximo de 1, né? Porque as forças assumem mais ou menos os mesmos valores para as contribuições. Isso aqui está em módulo as forças, né? Então isso aqui tem que ser aproximadamente 1. Pela expressão de cima, isso significa que 1,6 vezes 10 a terceira dV tem que ser aproximadamente 1 também. O D ele pede para eu utilizar 7 centímetros, né? Então é 7 vezes 10 a menos 2 metros. Então fica 1,6 vezes 10 a terceira vezes 7 vezes 10 a menos 2V, aproximadamente 1. E eu tenho 1,6 vezes 7 vezes 10, né? Portanto, isso aqui é 16 vezes 7, dá 112, né? Acho que é 112. Isso aqui
vai dar aproximadamente. Deixa eu pegar a calculadora. Sobre 112 dá aproximadamente 9, arredondando aqui, né? 9 vezes 10 a menos 3. Isso aqui está em metro por segundo. Eu posso botar em centímetro por segundo. Isso aqui é 0,9 vezes 10 a menos 2 metros por segundo, que é aproximadamente 1 vezes 10 a menos 2 metros por segundo, e o V fica 1 centímetro por segundo, né? Posso assumir com 10 a menos 2. Eu estou fazendo isso porque a questão é ímpar, e lá atrás do livro ele coloca 1 centímetro por segundo. No item B, item B não, né? Ele pede o quê? Para qual intervalo de velocidade é seguro tratar a força com o arrasto como sendo puramente quadrático. Será melhor tomar puramente quadrático quando? Bem, se isso aqui, a força de arrasto linear quadrático está ganhando, essa fração tem que dar maior do que 1, né? E vai ser, não vai ter problema nenhum se eu tomar só quadrático quando ela for muito maior do que 1. Então isso aqui tem que ser muito maior do que 1. Implica lá aquela conta do início de novo, né? Vezes 10 a menos 3, não, a terceira. Vezes 7 vezes 10 a menos 2. V. Isso aqui vai ter que ser muito maior do que 1, né? Que é este caso aqui. Só repetir isso aqui, em vez do sinal de aproximadamente, botei muito maior. Então isso tem que dar a mesma coisa. Implica que V, quando V for muito maior que 1 centímetro por segundo, eu vou poder tomar só a força de arrasto quadrático, né? Ou seja, a partir de 1 em diante, todo esse intervalo que contém 1 para frente aí, 1 centímetro por segundo para frente, eu tomo só a parcela quadrática. E a próxima pergunta é: para qual... Ele pergunta se isso é uma boa aproximação em condições normais. Bem, se você fizer uma rápida pesquisa aí, né, você vai ver que a velocidade dessas bolas aí, aqui é bem específico. Eu fui olhar a tradução, né, porque algumas questões eles traduziram diferente. No caso aqui, essa bola é de beisebol,
no original do inglês. E toda a questão é feita para a bola de beisebol, na tradução ele substitui por uma de praia e deixou os valores aí. Acontece que essas velocidades são da ordem aí das bolas de beisebol, né, de 140 km por hora, né? Então, é claro que isso aqui é de fato uma boa aproximação nas condições ideais, né? Considerando a velocidade dessa ordem aqui. E ele pede para eu fazer isso para 70 centímetros, né? Para D igual a 70 centímetros. Neste caso, se eu só pego, não precisa repetir as contas, né? Vou pegar só essa expressão aqui. Né? E vou utilizar 70 centímetros, então isso aqui é menos 1, certo? Porque está em metro, significa que V, a primeira pergunta, né, no caso, quando as duas forças são relevantes, que é quando eu utilizo o sinal de aproximadamente 1,6 vezes 10 a 2 aqui, né? Isso aqui vai dar aproximadamente 1 sobre... Opa! Tem um 7 aqui. 1,7 vezes 160 vai dar 1120, né? Porque aqui deu 112, né? Então isso aqui é 1 sobre 1720. Isso vai dar 1120. Dá aproximadamente 9 vezes 10 a menos 4, né? 9 vezes 10 a menos 4. Isso aqui é 0,9, né, vezes 10 a menos 3. Então, eu também vou utilizar aproximar para 1, né? Para ficar igual ao anterior. 1 vezes 10 a menos 3 metros por segundo, que é igual a 1 milímetro por segundo. Novamente estou fazendo essas aproximações para coincidir com o gabarito no verso do livro. E naturalmente, quando o V for muito maior que isso aqui, eu vou ter a mesma situação daqui de cima, né, para agora para o diâmetro de 70 centímetros. É isso.